tema da ministração de hoje vai ser sobre milagres. Toda vez que o Lucas me passa essa missão, ele pede um tema. E eu acho que se eu fosse fazer o Enem novamente, eu acho que seria a minha dificuldade, era o tema da redação. Porque pensa num cidadão ruim de tema, sou eu. Mas vamos lá. A Bíblia, ela relata muitos milagres, né? Desde a criação do mundo até de Gênesis, que eu sempre gosto de dizer, né? De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia tem vários milagres discorridos ali na Bíblia, mas em especial eu vou falar aqui daquele que mais fez milagres, né? Do que está registrado na Bíblia, foi o que mais milagres fez, foi Jesus. Eu creio que todos conhecem a história. É o livro de Mateus, que nós já lemos, o de Marcos, de Lucas, de João. Ele relata bem todos esses milagres. Não contei, né, todos, mas um pouquinho que eu contei deu mais de 30. Então, na história, Jesus foi o que mais fez milagres. O primeiro milagre, né, que acontece na vida de Jesus é o seu nascimento, né? Uma virgem que ficou grávida, né, sem ter uma relação com um homem, e gerar um filho é um milagre, né? O primeiro milagre foi esse, na história de Jesus. O segundo milagre é relatado no seu nascimento, quando o rei Herodes descobre, né, pelas escrituras, né, ele foi alertado que veria um Salvador, né? E o rei Herodes, ele pede àqueles 3 reis magos que vão até a cidade de Belém para visitar Jesus e que eles passassem a localização para ele, né? Só que os reis, depois da visita, eles mudam, eles vão para outro local. O rei Herodes, irado, ele manda matar todas as crianças que tivessem de 2 anos para baixo. Mais um milagre que acontece na vida de Jesus é esse, né? Um rei manda matar todas as crianças e mais uma vez um milagre acontece na vida de Jesus. Foram vários milagres e um ponto assim que me deixou curioso, porque todos os milagres de Jesus, eles ocorreram ali na região do Mar da Galileia. Um milagre específico não aconteceu do lado dos judeus. E dentre esses milagres, Jesus ele operou milagres com relação à natureza, né? Sobre demônios, doenças e demônios, e sobre a vida. Um dos milagres que Jesus operou, que eu achei assim bem ousado da parte de Jesus, porque quando Jesus veio, ele veio só para os judeus. Ele não veio para toda a terra, para todos aqueles habitantes que moravam nas outras cidades. E um fato bem curioso que eu achei, que o pessoal esperava um salvador naquela época, né? Um pessoal que tirasse eles daquele jugo desigual que eles viviam, né? De impostos, de tudo. E Jesus veio não para isso, ele veio para salvar o povo do pecado, né? Ele veio para que cumprisse a profecia, que ele desse a sua vida para salvar nós, no caso, que nós entramos também nós entramos também nessa contagem.
Mas esse milagre que Jesus fez, ele me chamou um pouco a atenção. Jesus está com os discípulos na beira do mar da Galileia, como se fosse aqui a igreja, Jesus estava do lado esquerdo. E do lado direito, tinha uma região de Decápolis, até que o Igor leu aqui. Decápolis era uma região, era de 10 cidades, de pessoas pagãs, né? Então os judeus, eles não eram aceitos naquelas cidades. Por isso que todo o ministério de Jesus, ele se deu do lado dos judeus. Mas esse milagre em específico, ele teve que ir até a outra cidade. E o interessante que relata na Bíblia, que quando ele, naquele período que ele está com a multidão, das bem-aventuranças que ele está pregando, ele chama os discípulos, né, pega o barco e vai para o outro lado do mar da Galileia, que é a história do gadareno, do endemoniado, né, dos 2 endemoniados. E o interessante que eu achei, eu pesquisando um pouco sobre o mar da Galileia, ele não é mar, né, não é aquele mar de ondas, aquele mar de água salgada. É um lago. É um lago que tem um raio de, até anotei aqui para não esquecer, ele tem 21 quilômetros de dimensão. Então é como se nós estivéssemos aqui em Açailândia, aqui na igreja, e a gente fôssemos até depois do Trecho Seco. É muito grande, né? Eu não sei qual tempo ele levou para percorrer esse mar até do outro lado. E assim, na minha mente, não agora, né, depois de ler, mas eu imaginava que Jesus ia num barco, como se fosse um cruzeiro, né, mais ou menos, que fala que ele dormiu. E naqueles achados do mar da Galileia, ele atravessou numa canoa. Para você ver a tranquilidade de Jesus, ele dormir numa canoa. Então imagina pessoas remando e tu tá dormindo ali na canoa. E alguns discípulos, no livro de Mateus, Marcos, né? O livro de Mateus e Marcos e João, eles relatam que teve ondas. Mas como é que não é mar e teve ondas, né? Que as ondas, elas estavam inundando a embarcação. E os discípulos tiveram medo. É um aprendizado que eu tive desse milagre em específico, que Jesus quis passar ali para eles se acalmarem, né? Que, tipo assim, isso é só o começo do que vocês vão passar na jornada de vocês. E ele vai para o outro lado, que é na região dos Gadarenos, né? Encontra esse endemoniado e liberta os espíritos. E esses espíritos pedem, né? Diz que é uma legião de demônios. Pede para entrar nos porcos, que são vários porcos também. Creio que tinha para mais de 300 porcos, eram 300 demônios. Eles entram nesses porcos e esses porcos se atiram no precipício. E outro fator que me deixou assim curioso, porque depois desse milagre, que esses porcos morreram. E esses porcos eram de alguém, né? Alguém criava esses porcos. Aí imagina você é inimigo dos judeus, vem 13 judeus, né? Jesus mais os discípulos, chega na tua cidade e mata 300 porcos, né? Que os porcos morreram. O que acontece? Esse pessoal, que eu creio que poderia ser algum produtor, algum criador de porcos, a Bíblia não relata que eles se uniram, mas eles expulsaram Jesus, né, lá de Gadara, eles expulsaram Jesus com os discípulos. Eu creio que veio muita gente para que isso acontecesse. E eles voltam, e esses 2 endemoniados são as primeiras pessoas a serem evangelizadas sem ser judeus, né? Então eles começaram o ministério depois daquilo. Então
os primeiros pregadores aos gentios, que são as pessoas pagãs da época, foram esses dois endemoniados, né? Olha a maravilha que Deus faz, pegar dois endemoniados, né, de uma região de pessoas pagãs, e eles serem libertos dos demônios, que lá fala que eles eram violentos, que as pessoas acorrentavam, eles quebravam correntes. E Jesus operou esse milagre, e Jesus volta novamente para a Galileia, que era no lado da região dos judeus. Teve vários outros milagres também. Jesus transforma água em vinho num casamento, né? Esses são os milagres que Jesus fez sobre a questão natural da natureza. Água em vinho, a figueira seca, a multiplicação dos pães. Mas o que eu achei assim mais que me deixou mais curioso foi com relação a esse endemoniado, né? Da tempestade que os discípulos passaram, né? Ficaram com medo. Outra situação, que sempre que Jesus ia expulsar algum demônio com os seus discípulos, sempre acontecia algo inusitado. Eu não sei se era para testar a fé dos discípulos, ou se era para eles, não sei, para curar a questão do medo. Lá fala quando Jesus saiu para orar, Jesus levou Tiago, João e Pedro. Jesus teve um encontro com Elias, Moisés, não é isso? Certo, Lucas? Pedro pede para fazer uma tenda e tal. E dizem que os discípulos tiveram medo, né? Não sei, por ver aquele mover espiritual de Deus, que eles não estavam acostumados, talvez, com aquilo. A Bíblia relata que eles tiveram medo. Logo, quando Jesus desce do monte, né, outro endemoniado, aparece outra situação com o demônio, para que Jesus operasse o milagre novamente. E sempre há uma turbulência, né? Sempre que Jesus ia expulsar algum demônio de alguém, sempre acontecia uma situação inusitada. Se você pegar a Bíblia e ler, sempre os versículos anteriores, os discípulos, eles estão passando por alguma situação, ou com fariseu, ou situações com Jesus mesmo, que vai deixar eles um pouco atormentados. Mas de todos esses, a Bíblia fala que, se você puder abrir no livro de Mateus, no capítulo 23, capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grande multidão os seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. A Bíblia relata também, no livro de João, que Jesus operou tantos milagres que no mundo todo não caberiam, né? A quantidade de livros que fossem feitos só com relação aos milagres de Cristo. Eu citei alguns, né? Transformar água em vinho, Jesus acalma a tempestade, a multiplicação dos pães, a grande pesca. Todos esses milagres,
Jesus operou sobre alguma questão natural, da natureza. Sobre os demônios e doenças, aí tem a cura do leproso, tem a cura do centurião, a sogra de Pedro, a mulher do fluxo de sangue, dois cegos, o endemoniado de Cafarnaum, surdos e gagos. Sobre a morte, tem a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. Então são muitos os milagres, né, que Jesus operou. Creio que todos vocês já leram esses milagres, né? A gente está citando aqui, vindo aqui na frente, mas eu creio que todos vocês conhecem. Para mim, eu não saberia identificar aqui qual foi o maior milagre de Cristo de todos esses. Desses mais de 30 milagres que Jesus operou. Mas, sem sombra de dúvida alguma, que nem diz um amigo meu, para mim, o maior milagre de Cristo é sobre a minha vida, sobre a vida do Lucas, da Karen, da Karine, da colega dela do lado, que eu não sei o nome, Vitória, Ana, do Robert, de todos vocês. Para mim, o maior milagre de Cristo é ver cada um de vocês aqui na igreja. Esse, para mim, é o maior milagre. Voltando para Cristo, uma coisa interessante, que o único milagre que Cristo não fez foi satisfazer a vontade de Satanás. Outra coisa que eu achei importante, né? Porque ele teve a oportunidade de sair do propósito dele. Ele foi tentado no deserto. Satanás pediu para que ele se atirasse, né? Se atirasse de um penhasco. Ofereceu todos os reinos da terra. E Jesus não aceitou todas essas propostas. E às vezes nós, né, como cristãs, a palavra é meio complicada para mim. A gente acaba que mesmo conhecendo a verdade, conhecendo as escrituras, a gente acaba, às vezes sem querer, ou às vezes não querendo, não sei. A gente acaba satisfazendo algumas satisfação do desejo, não sei, da carne. A gente satisfaz algumas vontades de Satanás. Às vezes na nossa casa, na escola, na faculdade, até na própria igreja. A gente vem para a igreja com os pensamentos maus. E Jesus, ele foi tão santo que ele teve a oportunidade, né, de sair de todo aquele propósito que Deus tinha planejado para ele, e ele não aceitou. Perante Pilatos também ele teve a oportunidade de negar o seu propósito, de dizer que ele não era o Messias. E mesmo assim, ele não saiu de tudo aquilo que Deus planejou para ele. Quando eu falei para vocês que o maior milagre para mim é ver cada um de vocês aqui, eu trouxe aqui só um relato da quantidade de pessoas que nascem e morrem no Brasil, né? Eu vou pegar só 2 dados aqui para vocês terem uma noção. No ano de 2015, nasceram 2.305 pessoas no Brasil. E morreram 902.878 pessoas.
No ano de 2018, nasceram 2.438.000 pessoas. E morreu 1.023.000. Aí eu vou pular aqui de 2016, vou para 2019, que é o período da pandemia. No período da pandemia, que é 2019, 20 e 21, até os dias de hoje, nasceram 2.774.000 pessoas nasceram. 1.262.000 pessoas morreram. No ano de 2020, nasceram 2.602.000 pessoas e morreram 1.451.000 pessoas. O que eu observei de todos esses relatos, que sempre nasceram no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas nasceram, independente de pandemia ou não. E morreram no Brasil, sempre na casa de 1 milhão também. Mesmo com a pandemia, a única diferença de morte de 2018 para 2020 é muito, né? A gente fala só, mas 100 e poucas mil pessoas morreram a mais do que já morriam antes. De acidente, de morte natural, de homicídio e por aí vai. Quando eu falo que o maior milagre é vocês estar aqui, porque Deus, né, na sua infinita misericórdia, Ele dá essa graça para a gente de acordar todos os dias, né, de contemplar a sua grandeza. Tantas pessoas morrem ou morreram na pandemia, não sei se alguém perdeu algum familiar aqui, mas na minha família ninguém morreu na pandemia. Então isso é um milagre de Deus. Eu creio que alguém aqui também não perdeu. Na verdade, eu não ouvi falar aqui na igreja que morreu alguém na pandemia. Não sei se o Lucas ouviu, a Alessandra, que quem está aqui mais do que eu. De pessoas aqui da igreja eu não ouvi falar. Então, para mim, isso é um milagre, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, e o salário do pecado é a morte, e nós pecamos praticamente quase que todo dia, né? Não tem pecado pequeno, nem pecado grande, nem médio. Então, todos os dias, já ouvi isso muito aqui na igreja, todos os dias nós merecemos morrer, né? Mas Deus deu seu Filho pelos nossos pecados, né? E a gente tem esse prazer de acordar todos os dias, de vir à igreja, de contemplar todas as grandezas de Deus. Certo que os milagres aqui não são irrelevantes. Jesus demonstrou esses milagres para mostrar a sua divindade, né? Que ele era Deus e que ele tinha poder para isso. É tão tal que depois de Cristo tem poucos relatos de milagres. Aí, se você for contar depois de Cristo, tem um relato de Paulo, que o jovem cai lá na pregação, que racha a cabeça, Paulo ora, o crânio se fecha novamente, e você não vê relatos, pelo menos eu, né? Tem muitas pessoas santas aí que foram canonizadas por efetuar milagres, mas eu desconheço. Depois de Cristo, eu não conheço, só se tiver outro livro aí. Tu conhece, Lucas, algum? E só uma parte aqui, para finalizar a ministração. Égua, foi rápido. Bom que o Lucas complementa aqui, né, Lucas? Fala, quando Jesus ressuscita, ele tem um primeiro encontro, né, com os discípulos. E o Lucas, até Fernando, dá um spoiler aí do que vai ser a pregação e tal. E essa era a parte que tu falou na célula, né, que foi ministrado na célula. Seria a parte do encerramento aqui da pregação. Se você puder abrir em João
capítulo 21. No versículo, a partir do versículo 15. Amém? Esse versículo, ele conta, eu não sei se é a primeira aparição de Cristo depois da ressurreição. Ele diz que estavam ali, quando Cristo foi crucificado, morto, os discípulos, eles voltaram novamente à sua rotina de vida, voltaram a ser pescadores novamente. Quando eles estão ali no Mar da Galileia, é interessante que pode ver que todos os acontecimentos, sempre ele cita a Galileia, né? O Mar da Galileia, Galileia. E lá fala que aparece uma pessoa na margem do mar, e eu acho que eles, até o momento que eles estavam ali pescando, eu acho que eles não tinham pego nada ainda. E eles já tinham visto vários milagres, né? Quando eles foram evangelizados, no primeiro encontro com Cristo, já há uma grande pesca por parte dos discípulos. Talvez eles, por ter passado muito tempo no ministério com Cristo, eu não sei se cerca de 1 ano, 2, 3, eles voltaram para o mar novamente para pescar. E Jesus aparece. Até então eles não sabiam que era Jesus. Ele começa a observar eles pescando novamente. Eu creio que Jesus deve ter pensado assim: poxa, depois de tudo que eu ensinei, né, tudo que foi passado para eles, esse não é o ministério que eu quero para os meus filhos, né? Tipo assim, é como se você pegasse um morador de rua, um ex-drogado, trouxesse ele para a igreja, né? Você evangelizou ele por 2, 3 anos. Você viajou, foi para São Paulo, não sei, para o exterior. Quando você volta, que você chega na rodoviária, você encontra quem lá na rodoviária? Aquela pessoa que você evangelizou. Eu creio que Cristo, ele teve a mesma sensação, eu creio, né? Não sei qual foi a sensação, porque eu não tenho nem como eu saber. Mas eu acho que ele deve ter pensado: poxa, depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu ensinei, eles voltaram a ser pescador novamente. Até me emocionando. E Cristo fala, quando ele chega, ele diz, né, joga a rede, não sei qual, vou dizer lá, joga a rede para o lado direito, né? E a rede volta novamente cheia de peixe. Eles saem do mar, né? E vêm para a beira do mar, e Jesus pede para que eles assassem o peixe. Eu sei que eles já perceberam que era Jesus ali naquele momento, né? Porque eu creio que quando eles voltaram, depois de todo o ministério que Cristo passou com eles, quando eles voltaram, eu creio que eles não pegaram mais nada, porque outros pescadores apareceram naquela região, né? Aí Cristo volta, faz novamente um jantar com eles, ou um almoço, eu não sei qual horário que eles estavam ali naquele momento. Cristo faz esse almoço e chama Pedro em especial, né? Jesus acho que pega aqui, passa a mão no pescoço de Pedro
e pergunta, né? Pedro, tu me amas? Pedro diz novamente, né? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus responde, né? Apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, eu lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. O que eu acho interessante, que Jesus, apesar de Pedro ter negado ele, lá fala que estavam, não sei quantos os discípulos, vamos supor que tivesse 4, 5, 6, mas Jesus, ele chama Pedro em especial, porque Pedro errou com Jesus, né? Pedro negou Jesus 3 vezes antes da crucificação. E eu creio que Pedro ali, poxa, porque o mestre só fala comigo e os outros discípulos? Quando Jesus está perguntando para Pedro se tu me amas, Pedro até aponta para João. Esse ali não é o discípulo que estava do teu lado também, que perguntou quem o traía, e Jesus fala que se ele quiser que esse discípulo viva até os dias que ele volte, ele pode fazer isso, né? Aí que rola os rumores que João era praticamente o único discípulo que teve morte natural, de todos os outros 11. Uma boa parte foi crucificado, outra parte foi morto à espada, faca, corte. E o que me deixa aqui mais perplexo com essa passagem é a segunda chance que Jesus dá para Pedro. Para você ver que todos nós temos a oportunidade de ter uma segunda chance, né? Apesar das nossas falhas, dos nossos erros. Jesus está de braços abertos para nos receber e nos perdoar de todos os pecados. Todos os dias ele pergunta isso para nós. Fernando, tu me amas? Quero-lhe. Não está aqui, né? Igor, tu me amas? Smiler, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ame o seu irmão. E Pedro teve essa segunda chance, né? Pedro foi a pedra da igreja. E no dia da sua morte, eu acho que Pedro ficou tão contrariado, né, por ter negado Jesus, que ele também morreu crucificado, só que ele pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, né, que ele não era digno de ser crucificado, que nem o mestre. Né? Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo. Não sei por qual motivo, mas ele pediu que fosse morto dessa forma. E que vocês levem essa palavra no coração de vocês, que sempre há chance, né, sempre há tempo, né, de pedir perdão para Deus, de se reconciliar com Cristo. E Ele sempre vai estar na sua porta, quando você acordar, quando você for dormir, perguntando se realmente você o ama de verdade. Assim como Ele fez com Pedro, perguntou 3 vezes, nós também temos essa oportunidade, né, de estarmos ali nos ajoelhando e pedindo ao Senhor perdão.
por todas as nossas falhas, tudo aquilo que nós cometemos e o que nós fizemos de errado, Deus está disposto a nos perdoar. Porque Ele deu o seu Filho, né? Seu Filho mais querido, por amor a nós. Então não é da vontade do Senhor que nós morramos sem ter esse perdão. Sem ter esse perdão diário. Que nós morramos sem que nós podemos ter uma experiência com o Senhor verdadeiramente. E espero que vocês tenham compreendido a mensagem, né, sobre os milagres de Jesus. Vocês agora estamos no livro de Marcos. Até o final vocês vão poder presenciar mais desses milagres e analisar de que forma que eles aconteceram, né? Qual a situação, qual o momento ali, qual o momento que Jesus estava, que eles estavam passando, qual a mensagem ele quis passar para os discípulos. E graças a esses discípulos, essa mensagem chegou até nós. E estamos aqui hoje, podendo adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém?